Começa agora mais um Alesp Conecta. No Alesp Conecta, hoje vamos falar aí da violência contra os animais que tem aumentado em tempos de pandemia. E eu recebo aqui na Rede Alesp a médica veterinária Thalia Tremori, que integra a Comissão de Técnica de Medicina Veterinária do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Doutora, seja muito bem-vinda à Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Doutora, a questão inicial e principal desse nosso programa é por que a violência contra os animais aumentou nesse período tão difícil que nós passamos. Certo. Primeiramente, eu gostaria de comentar que a violência contra os animais ela é extremamente subnotificada. Então, na verdade, nós sabemos que os casos, embora agora tenhamos esse aumento do número de denúncias que surgiram nas delegacias especializadas de violência contra animais, principalmente na capital do estado de São Paulo, nós sabemos que a população, por vezes, tem muita dificuldade e até mesmo falta um pouco esse conhecimento e a orientação de como proceder em casos de crimes envolvendo animais. No entanto, durante o período da pandemia, o fato de as pessoas estarem mais tempo em casa e convivendo com os seus animais também permitiu que chegasse novas informações e disseminação de conhecimentos com relação a esses tipos de acontecimentos. Dessa forma, um ponto bastante relevante para nós discutirmos nessa nossa entrevista hoje é com relação ao fato da violência contra animais também estar diretamente conectada com a violência doméstica. São estudos que envolvem... Seria a teoria do elo, né, doutora? Isso, exatamente, isso mesmo que eu ia explicar agora. Interessante a gente explicar para o nosso telespectador como é que funciona, quais as analogias e quais os dados que vocês têm dessa pesquisa. Isso. Vejamos o seguinte, a teoria do elo, também conhecida como teoria do link, é um conceito estabelecido que iniciou-se lá nos Estados Unidos com a criação do National Link Coalition, onde alguns pesquisadores começaram a verificar que havia forte correlação entre mulheres que eram agredidas no meio doméstico e também a agressão e violência contra animais e ainda outras populações vulneráveis, como idosos e crianças. Então, o fato dos animais estarem sendo mais agredidos e mais violentados também está diretamente relacionado com os dados recentes que nós temos dos casos de violência doméstica que têm ocorrido também neste período de pandemia. Interessante, né, doutora? Agora a gente chega a uma questão essencial em primeiro lugar, né? Não tenha dúvida, quem agride um animal pode agredir outras pessoas, mas como denunciar esse tipo de violência, como perceber, entendeu? Aonde acontece a violência também, aonde é o limítrofe, né, entre um treinamento e uma agressão. Este ponto é importante, porque muitas vezes o animal pode ser um indicador da violência contra a mulher ou contra outras populações vulneráveis no meio doméstico, como comentado, crianças e idosos. Portanto, é essencial você saber reconhecer quando o animal manifesta medo ou quando é feito qualquer tipo de ato de violência direta sobre este animal. Para isso, nós sempre orientamos que deve ser feita uma avaliação por um médico veterinário, porque o médico veterinário é o profissional competente para poder identificar lesões e classificar qualquer tipo de alteração, tanto sobre o ponto de vista comportamental, como também lesões físicas que podem estar afetando este animal. Portanto, esse é um primeiro momento onde você pode procurar um médico veterinário para o atendimento do seu animal. Além disso, as denúncias elas podem ser recebidas em qualquer delegacia de polícia. Caso o seu município ou a região seja uma delegacia especializada, como uma delegacia de polícia ambiental ou ainda uma delegacia de proteção animal,
é interessante ir direto a este tipo de estabelecimento. No entanto, você pode também ir à delegacia comum para a realização deste boletim de ocorrência. Além disso, também é possível fazer a denúncia anônima através do número 181, que seria, né, uma denúncia onde você pode fazer através do telefone. Também há situações onde você pode procurar ajuda, até mesmo com organização governamental, para que você receba orientações. Caso você tenha insegurança ou medo de fazer essa denúncia, tenha apoio também para que outras pessoas possam estar te auxiliando e assessorando na busca por esse tipo de denúncia e notificação oficial. Além disso, se for um de flagrante delito, onde o ato criminoso, né, aquela violência estiver acontecendo, é possível chamar a polícia através do 190, possa ser realizado o boletim de ocorrência de flagrante. Olha, interessante, dentro desse ponto, né, nós temos aí no dia a dia muitas denúncias, por exemplo, de criadores, né, que não têm o tratamento adequado, pessoas que fazem criação doméstica e acabam não dando um tratamento profissional. E a gente sabe, né, que o mecanismo das nossas autoridades de investigação também é precário, porque veja, né, além da violência contra os animais, no dia a dia tem um monte, né, de casos de violência contra pessoas para fiscalizar também. Como a gente consegue melhorar e ser mais eficaz nesse tipo de fiscalização? Certo. Esse é um ponto muito importante, né? Nós sabemos que hoje a legislação para quem comete crimes contra animais, ela está respaldada na 1605, que é a lei ambiental. E essa legislação, ela considera os crimes contra animais como sendo crimes que vão levar a uma pena de detenção. Então, por exemplo, no artigo 32 da lei 9.605, que diz que proferir atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar domésticos, dados nativos ou exóticos é crime, a pena é uma detenção de 3 meses a 1 ano, podendo ocorrer um incremento nessa pena de 1/3 a 1/6 se ocorrer a morte do animal ou se ele for utilizado com uma finalidade de experimentos científicos onde haveriam recursos alternativos. No entanto, quando você faz uma comparação, né, com um homicídio ou um crime de maior potencial ofensivo, fica nítido essa diferença do quanto branda é essa pena. Então, nós temos, por vezes, também a dificuldade de que sejam feitas as requisições para a realização das perícias em casos de crimes envolvendo animais. No entanto, o fato de sabermos que isso também pode estar conectado ao crime que afeta o ser humano, também há uma maior importância e uma justificativa para que o poder público promova também esse tipo de solicitação e requisição de exames oficiais para nós podermos avaliar e investigar os fatos, tanto sobre o ponto de vista do acometimento do crime contra o animal, como também a consequência que isso pode levar acometendo o ser humano. Agora, doutora, outro ponto que eu acho importante a gente abordar, né, é a questão do abandono, né? Eu acredito que tenham crescido o número de abandono de animais nesses tempos de pandemia e eu gostaria que a senhora elucidasse se também o abandono de animal é um crime, como isso é tratado, de repente a pessoa perdeu a condição de cuidar do animal, às vezes por um problema de saúde. Nós temos aí muitos casos de idosos, por exemplo, que têm os seus animaizinhos e de repente tem limitações, né? Às vezes não tem nem como se cuidar a si próprio, imagina aos animais. Como são tratados essas questões, doutora? Com certeza, esse ponto colocado é muito importante. Alguns municípios, como São Paulo, hoje, para você ter um animal, né, ser responsável, tutelá-lo, já é necessário fazer o microchip no nome de um indivíduo. Essa pessoa é o responsável por aquele animal. Caso você não possa mais, né, ser o responsável naquele momento por este animal, está também sob a sua responsabilidade procurar alguém que possa fazê-lo naquele período onde a pessoa vai ter que ficar internada ou caso ela perca essas condições, né,
inclusive faculdades mentais ou qualquer questão que envolva uma dificuldade para poder continuar tutelando este animal. Portanto, o abandono é considerado também um crime, de acordo com o artigo 32, porque o animal, a partir do momento que ele é abandonado, ele vai sofrer condições de maus tratos, e também o abandono, ele está citado na Lei de Contravenções Penais de 1941, que diz tanto com relação à guarda, né, dos animais, responsável por animal, na omissão na guarda de animais, assim como uma contravenção, um abandono de animais. Então, por mais que neste momento da pandemia existam diversas dificuldades, o abandono de animais, ele nunca foi algo admissível, e nós estamos atentos para que sejam feitas as devidas punições aos indivíduos que cometam esse tipo de crime, porque certamente isso implica em crueldade contra um animal. Agora, doutora, muitas pessoas às vezes gostam dos animais, né? E de repente pensam e fazem opção por uma adoção. E na hora elas não avaliam de repente o porte do animal, o tamanho que pode ficar, por exemplo, vai um animal, né, de grande porte, por exemplo, dentro de um apartamento, né? Quais os conselhos e as dicas que você dá para essas pessoas? Porque às vezes elas não conseguem ficar com o animal, mesmo gostando do animal, mesmo tratando muito bem, mas às vezes é uma questão física, né, de espaço. Qual o conselho que a senhora pode dar? Porque a adoção é um ato, né, responsável, é um ato que não é, né, de momento, de impulso. A adoção é um ato muito importante, né, porque graças às pessoas que adotam os animais, nós temos também a possibilidade de livrar a quantidade de animais que estão em ONGs, que estão em recintos públicos, né, que são resgatados para que novos animais possam ser resgatados, também submetidos a programas para controle populacional e evitar esse aumento de animais que estão nas ruas. No entanto, quando você vai fazer uma adoção, esse tipo de ato ele deve sempre ser feito com muita responsabilidade e com se nós vamos pensar hoje, né, um cão, um gato, que são os tipos de pet que mais nós vemos no meio urbano, nós temos que considerar que este animal ele irá viver aí entre 12, 16 anos, né? Alguns mais, outros um pouco menos, dependendo do porte, dependendo da também, mas é uma responsabilidade durante um longo período que essa pessoa terá com relação a este animal. Então, sempre considerar isso, considerar também que o animal exige a sua alimentação correta, assistência médica veterinária, cuidados, tempo. Então, todos os pontos devem ser avaliados e com frequência as pessoas às vezes acabam optando por aderir a essa adoção, avaliar, né, todas as questões que vão envolver os recursos que ela possui, tanto de infraestrutura como também financeiros, para poder ter esse animal. Eu não quero dizer que ter um animal você precisa, obviamente, ter uma alta renda ou ter um alto padrão de vida. Não necessariamente isso, mesmo porque nós temos serviços públicos também para poder atender a questão da saúde gratuita dos animais, mas o comprometimento com relação a você ser responsável pela vida daquele animal, isso sempre deve ser muito considerado. E de preferência, conversar com o médico veterinário antes de tomar essa decisão, esclarecer todas as suas dúvidas e pedir orientações, buscar orientações sobre a guarda responsável. Isso certamente irá minimizar muito os danos, tanto para as pessoas como para os animais que possam vir a surgir através de um processo de adoção irresponsável. Mas certamente nós gostamos de fomentar e incentivar as pessoas para que adotem animais, porque esse ato ele é muito importante para que nós possamos melhorar condições de animais e também resgatar outros que estão hoje nas ruas. Agora, doutora, é um fato interessante. Outro dia me deparei com um pensamento, né? Nesses tempos de pandemia, todo mundo ficou em casa, em isolamento social, e querendo ou não, o animalzinho acabou acostumando, né,
com uma companhia excessiva. Já vi casos, né, que diz que o animal ficou um pouco mais ansioso pela presença do dono, e a questão que eu te formulo, a partir do momento voltando à vida normal, será que os animais vão desenvolver, né, uma falta do dono todo dia, o tempo todo em casa? Existe essa possibilidade, doutora? Com certeza, claro que existe. Os animais, eles são seres sencientes, né? Então, eles sentem fome, frio, dor, medo. Então, assim como nós também sentimos a falta da presença das pessoas, né? Os animais também vão sentir a falta da nossa companhia. Então, uma forma para isso é sempre promover o enriquecimento ambiental do local que este animal vive, né? Se ele não tem outro animal para sua companhia, então também é uma possibilidade você ter mais de um animal para que eles convivam harmonicamente, isso desde que seja ambientado previamente também, deixar bem claro, e procurar o auxílio médico veterinário, visando estabelecer e ver as condições daquele animal, o perfil comportamental dele, isso é muito importante. Mas certamente quando você é responsável por animal, você tem que dedicar um tempo a ele de qualquer forma, em momentos de pandemia ou não. Agora, como as crianças, como os adultos, o animal ele pode ficar mais estressado nesses tempos também? Ele acaba absorvendo tudo isso, todos esses acontecimentos também, doutora? Olha, particularmente, eu acredito que os animais, eles acabam ajudando muitas pessoas nesse momento, tá? Porque eu entendo uma companhia e uma forma até de desestressar. Hoje em dia nós temos até as terapias assistidas com animais, que são realizadas em alguns estabelecimentos hospitalares, então em abrigos de idosos. Então os animais, eles prestam serviços para o ser humano, né, para a sociedade, ainda que de uma forma indireta. Então eu acredito que o benefício que o animal acaba trazendo para as pessoas, se ele for bem equilibrado, certamente não haverá prejuízos nem para um nem para outro, mas com certeza esse ponto que você comentou, do animal ficar mais ansioso, ficar com mais estressado, isso também pode acontecer, mas aí é necessário avaliar cada comportamento, cada ambiente, cada específica. Então eu posso ter tanto benefícios como malefícios desse convívio. Interessante, doutor. Agora, outra coisa, né? A gente comentava, né, do alto custo que você tem, por exemplo, no atendimento animal. E a gente ainda não tem um serviço público de saúde animal. E muitas pessoas, às vezes, acham animais na rua, acabam arcando com custos aí de cuidados. O que você acha que precisa evoluir em termos do setor de atendimento público veterinário no Brasil e também no estado de São Paulo? Certo. Olha, no município temos alguns hospitais veterinários públicos, tá? Que atendem as pessoas comprovadamente de baixa renda. É claro que existe uma demanda alta de procurar esse serviço, mas existe a possibilidade desse tipo de atendimento. Diversos municípios possuem também o seu serviço médico veterinário municipal, que visa atender o cidadão e, consequentemente, os animais sobre a sua responsabilidade. Mas aí cada indivíduo precisa se informar no município que reside. E também existem projetos do próprio governo do estado de São Paulo para a criação desses estabelecimentos no âmbito público também, hospitais estaduais veterinários que seriam públicos. É claro que esse número de estabelecimentos hoje que existem, esse alimento, ele não é suficiente para suprir tudo aquilo que nós temos, né, com relação ao Brasil. Aí ele está em quarto no mundo em número de pets, então as pessoas muitos animais de companhia e certamente a maioria dos serviços, a maioria dos profissionais médicos veterinários acaba trabalhando no âmbito privado. Mas hoje em dia nós temos também até planos de saúde para animais, né? Então é um ponto a ser considerado toda vez que você vai adotar ou ter um animal sobre a sua responsabilidade, também, né, como você vai poder promover esses cuidados de questão veterinária e colocar, inclusive, na ponta do lápis, né, o seu tempo, o seu despendimento com relação a recursos para isso, porque a alimentação adequada também precisa ser fornecida e o animal é doente.
né? Então, você pode, de repente, ter o seu animal ali e ele fica doente num momento inesperado e você precisa promover essa assistência médica veterinária, porque não realização dessa assistência médica veterinária é configurado maus tratos. Interessante, doutor. Agora eu queria que a senhora desse o conselho aí para quem em tempos de pandemia viu que precisa de uma nova companhia, está avaliando aí adotar um animalzinho de estimação, como deve ser feita essa escolha, quais os melhores parâmetros e também para as pessoas que optarem por comprar, né, um animal, quais os cuidados que ela deve ter antes de comprar, porque às vezes, né, não é feito, né, um controle no criador e a pessoa compra o animal, se apega e ele aparece doente em pouco tempo e a pessoa acaba perdendo esse animal, né? Então é importante que a senhora dê todas as dicas aí para quem optou por adquirir ou por adotar um animal de estimação nesse período. Certo, bacana. Olha, o primeiro ponto é sempre nós verificarmos as nossas condições, tanto físicas, econômicas, psicológicas, de adquirir um animal naquele momento para ele estar sobre a sua responsabilidade, né? Então, eu oriento que você procure, se for necessário, um profissional específico da área da psicologia e ainda também consulte o médico veterinário para esclarecer todas as suas dúvidas com relação aos cuidados que você vai ter que ter com este animal. Alimentação, vacinação, vermifugação, a higiene, né, a parte de banhos, a parte de... É um animal que precisa de atividade física ou menos, é um animal que é mais adequado para o local que você vive, né, para o seu estilo de vida. Então, sempre consultar o médico veterinário para poder receber uma orientação adequada. Isso se feito previamente, né, a você adotar, a você adquirir esse animal, é muito positivo. E aí, essa questão de quem pretende adquirir um animal, comprando o animal, né, muitas vezes por ter interesse em uma raça específica, isso é possível, mas o ideal é que você procure um estabelecimento que esteja registrado no conselho, né, e tenha um responsável técnico médico veterinário. Além disso, devem ser fornecidos atestados de saúde também e documentos relativos, né, se for adquirido um animal com o pedigree, que é como se fosse um registro genealógico, né, referente a histórico familiar deste animal. Então, sempre avaliar bem. A gente tem aí também muitas condições onde os animais são comercializados de forma ilegal, irregular, e também são vítimas de maus tratos, de abusos e de crueldades que são colocados para dar cria sem parar, né, de forma como se fosse uma máquina, e as pessoas acabam adquirindo esses animais, às vezes comprando por um valor que pode ser um pouco mais barato que em outros locais, mas na verdade ela está adquirindo ali um animal que pode, além de estar doente, que é vítima de uma ação criminosa que a gente tem que abolir. E quando vocês souberem de qualquer situação irregular, também procurem fazer as denúncias. Tá? As denúncias, como eu disse, ela pode ser feita através da delegacia de polícia, através do número 181 para denúncias anônimas, ou ainda, se for um animal silvestre, você pode procurar também o IBAMA. Interessante, doutor. Agora é importante, né, aqui no Legislativo Paulista tivemos no ano passado a CPI dos maus tratos animais, né? Cada vez mais nossos deputados estão atentos a essas questões, né? Eu gostaria de saber o que a senhora acha que temos que desenvolver em termos de políticas públicas em relação aos maus tratos dos animais. Muito obrigada pela pergunta. Esse é muito importante, porque por vezes nós médicos veterinários, inclusive nós que estamos vinculados ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, verificamos que as legislações, elas são criadas, mas sem o conhecimento técnico-científico, né? O que culmina, por vezes, também com o próprio classificação inadequada ou a não tipificação correta do delito contra um animal. Então, embora nós usamos sempre a palavra maus tratos, né, não é só maus tratos que é um tipo de crime contra animal. Nós temos várias situações. Então, por exemplo, um indivíduo que
abusa sexualmente de um animal, ou um indivíduo que dispara um tiro de arma de fogo contra um animal, né? Essas condições, essas situações, elas não estão relacionadas a maus tratos. Maus tratos é proferir situações onde possam estar ferindo o bem-estar daquele animal por aquele que tem a responsabilidade de cuidá-lo, né? Deixar de fornecer alimento, até agredir fisicamente, mas por aquele que tem a responsabilidade sobre ele. Então, os maus tratos não são os únicos tipos de crime contra animais, né? Se nós fôssemos comparar como é com o ser humano, eu precisaria de ter N classificações para poder tipificar adequadamente todos os atos violentos que podem acontecer contra um animal. Então, um ponto importante seria essa questão do legislativo, né, dos projetos de lei também terem na sua composição membros que fossem dos conselhos, né, médicos veterinários, para poder assessorar na criação desses instrumentos normativos, né. Isso iria auxiliar muito também depois na hora da prática, no momento que você vai fazer um exame pericial, no momento que você vai fazer uma avaliação, para que ela possa transcender, né, e bater de acordo com aquilo que está ali previsto na legislação. Então, essa é uma orientação importante do ponto de vista das regulamentações. E as políticas públicas, elas devem seguir aquilo também que está previsto na lei, né? Então, hoje nós temos uma legislação que, sim, tipifica alguns tipos de atos de violência contra animais, mas certamente isso ainda precisa evoluir e muito, né? E nós estamos indo, é claro, evolução lenta, mas pouco a pouco elas vão caminhando. Doutora, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu queria que, para encerrar, a senhora deixasse aí uma orientação para quem presenciar maus tratos de animais, como deve fazer, como deve denunciar, que é uma atitude responsável e importante a ser feita, né? Bom, então, como eu disse, o importante é você proceder à denúncia, tá? Isso é um dos maiores problemas. Assim como nos casos de violência contra a mulher, a partir do que nós temos que isso chega ao poder público, fica mais fácil para que possam ser criadas também as políticas públicas, tanto para prevenção, como também para os casos onde a gente procurar um inquérito policial, avaliar isso, transcorrer, quem sabe, até numa demanda processual, culminando em decisões e em conclusões onde possível não cometa crimes contra animais. E, além disso, sempre procurar o médico veterinário. Então, uma outra dica, uma informação importante caso você veja um animal em situação de violência, de abuso, e esse animal estiver com dor, estiver com uma lesão ali num ato ativo, procure a polícia e procure também imediatamente um serviço médico veterinário para o atendimento desse animal, porque a primeira coisa do profissional médico veterinário é visar o restabelecimento, né, preservar a vida, e a partir daí nós também produzir documentos e materializar aqueles fatos para poder levar isso através da justiça. Doutora, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. Foi muito interessante a gente poder falar sobre esse tema e também esclarecer a população. Até um próximo encontro, viu? Eu que agradeço. Um abraço e até a próxima. Este foi o Alesp Conecta de hoje. Nós falamos aí de maus tratos contra os animais. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até mais, tchau, tchau.